E por que tudo isso, gente? Por que falar do pecado? Porque ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Deus é um Pai maravilhoso, Ele é um Pai misericordioso, Ele é um Pai que nos ama. Tudo aquilo que a gente procura no mundo, em termos de felicidade e satisfação, é em Deus que a gente encontra. Porque só Ele que realmente pode preencher a nossa vida, em todos os aspectos, em todos. Muitas vezes a gente procura preencher vazios da nossa vida em situações, em relacionamento, em trabalho, mas você nunca vai ser feliz, a gente nunca vai ser feliz desse jeito. Porque nós não somos criados para ter essa satisfação e ser completos. Nós somos criados para sermos completos em Deus. Porque Deus foi quem nos criou. Deu tudo errado, Deus mandou Jesus para que fôssemos redimidos, para que tivéssemos uma nova chance e para que pudéssemos experimentar esse amor de Deus. Então, o amor que a gente encontra em Deus, a gente não encontra em lugar nenhum. E Deus quer estar conosco na eternidade. Então, além de acreditar em Deus, além de ter a salvação em Deus, Ele quer que a gente tenha vida plena nele, começando aqui no nosso dia a dia. Então, por isso que é importante a gente pensar em tudo aquilo que pode atrapalhar a vontade de Deus para a nossa vida, para a gente desfrutar aquilo que Ele tem para nós. O terceiro ponto, antes do terceiro ponto, eu quero que você acompanhe comigo aí, 1 João 3,4. Só para a gente deixar os textos que são importantes, né? 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Que lei? A palavra de Deus. Que não é uma conduta, um código moral ético. Por isso que a gente precisa ler a palavra de Deus. Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui é só para a gente lembrar que se a gente esquecer de qualquer coisa aqui hoje à noite, essa é a palavra principal, que Jesus ele veio nos salvar desses pecados. E isso é extremamente importante. Que Jesus não veio nos resgatar de um comportamento ético inadequado. Jesus veio nos salvar do pecado. Amém? Estão comigo ainda? Vocês estão muito sérios. É um assunto estranho, difícil, para domingo à noite? É, né? Mas é um assunto que traz vida, gente. O terceiro ponto, então, que eu quero trazer para a gente conversar é que o pecado, ele nos traz prejuízo. Só que antes da gente entrar nesse ponto, a gente tem que concordar que Jesus nos salvou do pecado. E que Ele nos redimiu e que nós, quando cremos na palavra de Deus, o nosso ministério é de reconciliação das pessoas com Deus. Amém? Então, para isso, existe um processo. E esse processo, Jesus vem trabalhando em nós. Só que eu preciso crer nessa palavra. Porque se eu não creio, aí a gente nem continua conversando. Eu vou falar prejuízo de pecado para quem não crê em Jesus? Entendem?
É muito... Eu sei que eu estou repetindo uma coisa que parece ser básica, mas às vezes o básico está estranho na nossa vida. Então, ou a gente crê e a gente continua falando do prejuízo do pecado, ou para tudo por aí, porque a gente precisa crer na palavra, crer em Jesus, crer que Ele veio para nos salvar do pecado. Além disso, que é o mais importante, quando a gente fala de prejuízo do pecado, aí eu quero trazer para vocês o contexto de que a gente vai morrendo enquanto a gente permite a ação do pecado na nossa vida. Ou seja, no meu trabalho, a gente avalia células, né? Muitas vezes, para a gente tentar identificar como está o corpo da pessoa, o indivíduo, o metabolismo, o sangue. E muitas das doenças que a gente trabalha, a gente fica procurando marcador de morte celular. E às vezes a célula ela não está totalmente morta. Às vezes ela solta alguns pedacinhos que a gente, com alguns reagentes, a gente consegue identificar que ela está mais ou menos morta. E o que eu quero dizer para vocês? Que o salário do pecado é a morte. E se a gente permite esse pecado estar à vontade na nossa vida, a gente vai colhendo esse fruto da morte. Então a gente vai morrendo aos poucos. A gente vai morrendo aos poucos. E sem perceber, como se tudo estivesse bem. E não está. E a gente vai colhendo. E o que a gente vai colhendo? Se a gente permite esse pecado, essa liberdade do pecado na nossa vida. Maus relacionamentos. Relacionamentos pai, filho, mulher, mulher, esposa, esposo, filhos, amizades, na igreja, relacionamentos conflituosos. A gente, né, permite situações aí, sentimentos de ciúmes, de inveja, de divisão. Tudo o que foi falado domingo passado. Quem estava aqui domingo passado? Em Gálatas 5. Se você tiver dúvida em alguma coisa, vai lá em Gálatas 5. Mostra muitos frutos do que é a carne, do que é o pecado. E quando o pecado está aí, a gente vai vivendo tudo isso. E quem é feliz num ambiente assim? Ninguém. Às vezes o pecado até nos engana. Às vezes o pecado é o poder. Às vezes você não precisa ser super poderoso para gostar do poder, viu, gente? Às vezes você tem uma responsabilidade que não é tão grande, ele é até pequena, mas o poder sobe a cabeça. Sabe aquela coisa my precious? Sabe aquela coisa assim? É, o pecado. Isso é o pecado. O meu desejo infinito e ambicioso de ser mais, de ser grande, de ser... Isso é o pecado. Então, nesse terceiro ponto, a gente possa entender que o pecado, ele traz resultados ruins e consequências ruins para nós, aqui ainda nessa terra. Então não tem como, não é simplesmente a questão da vida eterna, que é extremamente importante, que temos que crer, mas aqui, enquanto estamos aqui, não tem como dizer que o pecado não vai afetar a nossa vida. Amém?